pessoal, meu nome é Dátila Carvalho, eu sou professora aqui do Colégio Êxito. Sejam muito bem-vindos para o nosso podcast Conexão Êxito. Nesse primeiro episódio, a gente está retomando um projeto bem interessante aqui do Colégio Êxito e falando sobre um assunto que chama muita atenção dos estudantes, dos professores, do colégio em si, que é o campeonato de FIFA, né? Realizando tanto com os alunos quanto com os professores. Mas será que esse evento, né, ele foi apenas um momento de diversão ou existe algo maior por trás? Para conversar sobre isso, hoje a gente está recebendo alguns alunos e a nossa professora. Eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Pode começar com a professora. Oi, Leandro, tudo bem? Eu sou a Tetelice, sou professora Brinha há mais de 6 anos e eu não sou daqui de Jataí, eu sou de Rio Verde e já pratiquei, né, participei desse projeto durante muito tempo, por isso que eu quis trazer a ideia para o Colégio Êxito. Bom, e meu nome é Bruno, eu sou do 8º ano aqui do Colégio Êxito e eu tô disputando esse campeonato em busca do prêmio. Já falando em relação ao prêmio, você já chegou falando que gostaria de ganhar logo a sua blusa original do Brasil. Pode voltar, Eduardo. Meu nome é João Eduardo, sou estudante do colégio sétimo ano A e eu tô buscando a camiseta, né, do Brasil original. E falando sobre isso, antes da gente falar das premiações, Isis, eu queria saber mais sobre como que surgiu a ideia, se você já tinha trabalhado algo nesse sentido, nas instituições em geral onde você já trabalhou, porque eu sei que foi você a encabeçada mesmo, né, quem trouxe para o colégio. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro eu sempre gostei muito de jogar videogame, eu fui criada com meus padrinhos, né, e eles me introduziram no videogame e uma coisa que eu aprendi foi sobre inteligência emocional. A gente adquire muita inteligência emocional jogando videogame, então não é só sobre diversão. Eu trabalhei durante 4 anos numa instituição bilíngue lá em Rio Verde, e lá era uma tradição ter esse campeonato de FIFA. Os meninos trabalhavam trabalho em equipe, inteligência emocional, e era muito legal, e todo ano a gente fazia. Como eu tive que mudar de Rio Verde para Jataí, eu todo para Jataí, porque eu vi que no êxito tinha meninos muito capacitados para jogar. Guilherme, você viu um público, eu vi um público muito atinado. Entrando já nessa questão, é que você esperava que todo mundo assim, quem jogasse, né, já teria essa aceitação tão positiva? Sim, eu já esperava, porque é um projeto muito legal. Os meninos gostam muito de futebol, e ainda mais que a gente tá vivendo esse momento de Copa do Mundo, né? Sim. Aí os meninos gostaram mais ainda, então eu já esperava que seria até mais, né? Eu penso que se futuramente a gente nós tivermos outros campeonatos, eu acho que vai ser maior do que esse foi. Enfim, em relação à estrutura mesmo do campeonato, né? Eu ouvi vocês comentando assim, que você é do Kids, você é do Team, e eu gostaria de saber mais ou menos como foi essa estrutura, como que ela foi pensada. Isso, então, nós temos 2 campeonatos, o Kids, que são dos menorzinhos, né? E o Time, que são dos maiores, do 7º ano acima, e o Kids é do 6º ano para baixo. Eu gosto de separar justamente por conta dessa questão de inteligência emocional. Às vezes um rapazinho do 4º ano perde, fica muito triste porque perdeu para o maior, ou às vezes um do 8º ano ganha e fica, né, muito... Então eu gosto de separar para não ter problema por essa questão do emocional mesmo da criança. A gente trabalha na disciplina de mundo aqui no colégio, basicamente alguns valores, né? Inclusive entrando aí com em relação à inteligência emocional. Os meninos são meus alunos, um do 7º, um do 8º. Eu acho até que é interessante a gente já pegar o gancho de questionar vocês, se vocês, os alunos agora, se vocês acharam interessante e em relação a conhecer outros alunos de outras turmas. Porque a gente sabe que não é só diversão, tem toda essa questão por trás, né, de valores, fair play mesmo. Agora que a gente está na Copa do Mundo, às vezes a gente vai conhecer mais sobre a questão do fair play. E se vocês, meninos, se vocês já tiveram o contato com pessoas que vocês antes não tinham, por exemplo, de outras turmas. Bom, essa iniciativa que o Colégio Êxito acabou tomando foi algo muito bom e que realmente, como a professora Tássila já falou, reuniu alguns alunos e fizeram com que eles se aproximassem mais. Por exemplo, o Joel, estudante do 8º ano, eu estava participando desse campeonato, mas acabei me aproximando mais de outros alunos, por exemplo, do 7º, do 6º, e isso sim é algo muito legal, que realmente faz com que você tenha mais amigos, tenha mais companhia,
E também adquira um pouco de respeito por exemplo, esse campeonato de FIFA, você pode desenvolver um certo respeito pelo outro, pelo próximo. A gente trabalhou durante o mês passado e esse mês sobre os valores, né? O Colégio Unisur ele se preocupa muito em relação aos valores construídos dos meninos, e seja por campeonato, seja em outras atividades, a questão da empatia, a questão do respeito, né? João Eduardo, você também conheceu outras pessoas, outros colegas no Colégio Êxito? Porque eu sei que aqui no Colégio Êxito, eu reparo, assim, que eles são muito amigos, entre eles as turmas, né? Depois eu vou até te questionar se você viu esse aumento em outras situações também. Mas em relação a você, João Eduardo, se você já teve o contato com outros alunos que antes você não tinha, por conta do campeonato. Eu tive alguns contatos com algumas pessoas que eu nunca tinha falado, alguma coisa assim, que eu vim pra sábado pra esperar minha dele jogar, ou quando eu vou jogar. Aí tinha um monte de menina que nós ficava conversando, brincando, esperando as coisas. Mas não foi muito não, porque a maioria do povo que eu joguei contra também era tudo da minha sala. Você tem contato comigo, né, João? Porque eu sou professora, mas a gente pode ter esse contato, aí não é professora. Eu tive contato com vários alunos também de outras salas, porque tem uma interação muito legal com eles. Eu também tô participando, também tô jogando. Eu achei muito interessante que além dos Team do Kids, tem também a possibilidade dos professores que tiverem interesse. O Sr. Caio também participou, foi bem legal. Só perdeu. Falando sobre isso, afinal é que dia? Afinal, vai ser no último dia de aula, dia 29. Dia 29. E aí os meninos, você organizou como a grade? Foi você mesma, você da Gazunda, de outro professor? Não, foi eu mesma. A fase de grupos terminou na semana passada. Amanhã nós vamos começar no mata-mata. Depois do mata-mata vem a semifinal e a final. A final será transmitida na quadra para a escola inteira. Então vai ser bem legal. Vai poder ter torcida. Vai ser bem legal. Que legal. Meninos, agora para vocês hoje, vocês já tinham visto em algum outro momento, tanto na academia de vocês mesmo, né, na trajetória acadêmica de vocês, algum tipo de jogo dentro do ambiente escolar, por exemplo, sem ser o jogo da educação física, que a gente sabe, né, alguma coisa em relação a eletrônicos, a eletrônica como a categoria, né, do videogame? Bom, eu nunca tinha visto realmente um envolvimento de jogos e o ambiente escolar. E por isso que o Colégio Êxito, fez esse grande acerto de juntar um pouco mais do que os jovens gostam, crianças também, videogame com o ambiente escolar. E também é muito interessante ver professores que, geralmente, os alunos têm aquela imagem que o professor é muito sério, aquele professor não vai querer saber muito do que eu gosto. Mas só que isso fez com que, por exemplo, eu me aproximasse dos países, a gente fala bastante de FIFA, a gente até joga agora fora do horário escolar. É muito interessante mesmo, assim. Enfim, gente, eu acho que sim, porque trazendo esse esse passado, né, de você jogando, por exemplo, eu acredito muito que trazer isso para o ambiente escolar é essencial mesmo para trazer vocês para nós, porque às vezes a gente está falando de coisas tão distantes. Eu, como historiadora, a gente fala muito sobre trazer as coisas para dentro do ambiente de vocês, né? Como a gente fala de história, eu gosto muito de falar de história local, que foi o meu trabalho, por exemplo, de muito tempo. Quando a gente fala de história local, a gente está falando de algo que pertence a vocês. Já está aí, Goiás e tudo mais. Quando a gente fala de uma coisa muito aleatória, muito longe, às vezes é difícil de pegar vocês mesmo e falar assim, olha, tá? Trazer vocês para dentro de sala de aula. E acaba que se a gente junta um jogo, o videogame, trazer vocês para o ambiente escolar, é muito interessante. E isso foi um incentivo a mais para os meninos, né? Para a questão do respeito em sala de aula, a questão das notas também. Acho que é um incentivo maior ainda, para que eles possam ter mais respeito, estudar mais, né? Teve uma questão em relação à disciplina? Não teve nenhuma questão em relação à disciplina. Nos jogos em si, foi uma coisa que eu achei muito bonita, porque a gente sempre tava torcendo para quem tava perdendo. Quem tava perdendo, a gente torcia. Mas não teve questão de má disciplina, má comportamento. Foram todos jogos muito pacíficos e muito, muito, muito legais de participar mesmo. Sim. Eu acho que, assim, a gente falando dessa questão dos valores, eu queria saber de vocês, meninos, se vocês observaram, em algum momento, tanto do jogo quanto depois do jogo, em relação a algum valor
específico que você trabalhou nesse dia. Falar, nossa, eu aprendi que às vezes é melhor eu respeitar, porque o colega não foi bem, não sai bem no jogo. Se vocês notaram algum desses valores, algum respeito, alguma empatia, nesses momentos que vocês tiveram. Bom, antes do jogo, né, não, o pessoal da escola, os alunos, geralmente se reúnem nessa sala e fica esperando até que o próximo possa jogar. Bom, um dos valores que eu percebi que foi trabalhado foi a questão do respeito com a pessoa que está jogando. Por exemplo, se eu estivesse aqui jogando e a Isis estivesse ao meu lado, nenhum aluno cometeu o erro de, por exemplo, ficar mexendo no aluno, ficar gritando com ele, ou zoando ele no meio do jogo. Isso eu achei muito interessante, por causa que realmente fez a gente ter mais uma visão ampla do que estão ao nosso redor, e foi algo muito bom. Deve até uma questão de um colega do Bruno, um colega de sala no 8º ano, que ele perdeu e foi muito chateado que ele perdeu e foi lá pra fora. Enfim, ficou triste. E aí o Bruno foi lá, consolou ele, falou, não, vamos ficar lá com a gente, tudo. Porque ele tava, né, com a expectativa de ganhar. E aí os meninos mesmo foram, não, fica tranquilo, é assim mesmo, vamos ficar lá com a gente e deu tudo certo. Isis, você esperava que daria tanto fair play, por exemplo? Ou você já vinha, quando você sugeriu, você já vinha preparada emocionalmente para amadurecer algum conflito ou outro? Eu já estava preparado, porque eu entendo que os meninos são bastante competitivos, ainda mais que diferentes idades, eles têm essa questão da competitividade. Eu já vim preparado para todas as questões por conta da experiência, mas eu não vim preparado para o quão legal foi e o quão legal está sendo. Não é falando, mas os meninos do Extra, eles são diferenciados, eles têm um respeito maior com o próximo, maior com o professor, então eu já vim preparado para questões disciplinares, mas para a questão do quão bom foi, eu não estava preparada. Foi muito legal. Tá sempre muito legal, foi surpreendente. É muito legal, mas como eu disse, na nossa disciplina de ONU Mundo, de fato, a gente quedou muito firme em relação a valores, né? Sim. Questão da humildade, questão de respeitar o próximo, de ter empatia. Se o colega tá perdendo, como o Sim foi uma vez, o Flazete, é muito interessante, né? Enfim, você, em relação ao comportamento, eu já entendi que realmente, graças a Deus, não teve problema. Mas em relação à disciplina deles em sala de aula, você acha também que auxiliou as outras aulas, as outras disciplinas? Na minha aula, foi um divisor de Foi. Na minha aula, foi o divisor de águas. Ele melhorava bastante, isso porque não são todos que estão participando. Mas, assim, para os que estão participando, eles melhoraram bastante, tanto com o comportamento quanto em nós. Eu acho que eles estão mais empenhados, sim, para poder continuar no campeonato. Porque teve realmente a justificativa de que aluno, para participar, se ter uma média. Não pode participar, e alunos com média abaixo da isso não pode também participar. Isso. Eu acho que isso pode ser que tenha sido diferente mesmo para vários professores em sala de aula mesmo. O aluno vai pensar 2 vezes antes de ter uma porta-pini, que a gente sai de sala região do lado. Eu lembro quando eu fui falar, no fui anunciar o campeonato de Vivo, o João Eduardo falou, não, tia, eu vou ficar quietinho. Isso aí. Meninos, mas agora para vocês outros. Teve algum momento que vocês se sentiram mais frustrados? Eu queria saber mais de vocês, se vocês têm essa dificuldade em lidar com a frustração, ou se realmente, olha, não deu certo, tudo bem, vamos seguir viagem, ou se notou outro colega fazendo esse tipo de coisa, tentando segurar um pouco da frustração. Vocês acham? Ora, eu ganhei, ó, minha sequência foi que eu perdi o primeiro jogo e o segundo de resto eu ganhei. O primeiro jogo eu me senti um pouco triste porque eu perdi, porque meus amigos também estavam com muita expectativa. Você não lidou com a pressão. Falaram que eu ia bem, eu não tava muito bem da pressão, porque tinha um monte de gente ao redor de mim falando. No começo eu comecei perdendo, só que eu tentei buscar. Mas aí depois eu fiquei um pouco triste, um pouco abalado, mas aí meus amigos me consolou, pô, me ajudou, falou, não, relaxa, essa daqui você perdeu, mas a próxima você pode ganhar, tô certeza. Isso me deu mais confiança e eu voltei ganhando os nomes, eu consegui passar de fase. Isso aí, bem, sararemos. Enfim, meninos, pra gente caminhar pro fim, a sua palavra, professora, ou frase que resume toda a experiência de organizar e acompanhar o campeonato FIFA aqui no Colégio Êxito. Alegria. Vocês, meninos, palavra ou frase que traduz o que vocês estão vivendo ainda, né, porque não terminou, e sentiu, né, ao longo de todo o campeonato.
Bom, eu diria diversão, por causa que realmente a gente fica até animado. Ah, hoje vai ter um jogo que eu vou poder participar, que eu vou poder ver dos meus amigos, por exemplo. E o João, o que você acha? Qual que seria a palavra para definir isso? Nossa, olha, eu acho que seria uma felicidade também, porque eu acho muito legal jogar, ver o povo jogando também. Tem vezes que nem vou jogar de dia, mas eu só venho aqui pra ver os jogos, pra ter um pouco. Teve essa questão também que a gente não comentou. Tinham vezes que os meninos nem iam jogar, mas eles vinham pra assistir o jogo com o colega. Pra incentivar o colega, pra acompanhar o campeonato mesmo. Eu acho muito interessante que a gente traz, ao invés de você estar em outro lugar, no shopping, fazendo alguma coisa diferente, né? É você estar aqui inserido no ambiente escolar. Eu acho isso muito legal. Faz muito bem. Enfim, meninos, hoje nós vimos que o campeonato de FIFA ele pode ser muito mais do que apenas diversão, do que muito apenas uma simples disputa de videogame, né? Atividades como essa, elas ajudam muito a desenvolver habilidades socioemocionais, como o professor Vinícius falou. Promove a integração, como a gente já falou, e vocês conhecer outros alunos, né? Respeito às regras, a disciplina, como a gente falou. Vamos trabalhar a convivência, o jogo em equipe, porque mesmo que é algo individual, o professor Izzy já notou que vocês fazem pelos outros, né? E vão fortalecendo aí os vínculos com os estudantes, com a escola, com os professores, né? Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Eu fiquei muito feliz. O João Eduardo, quando eu falei que ia ter o podcast, ele já se autoconvidou e me leva. Eu achei muito legal, tá? A parte de vocês. Eu aceito o convite de vocês hoje, tá? Vocês serem prontamente aceitados. Fiquei muito feliz. A gente verá. E para quem nos acompanhou, muito obrigada. E até o próximo episódio.